TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, amigo telespectador, estamos iniciando mais um programa pela ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4, aberto e digital, na sua TV Assembleia, canal 61.3. Você assiste também esse programa na TV Assembleia, canal 31.1. Dito isso, eu estou aqui com meu companheiro Luiz Cláudio Barbosa, para a gente analisar o andamento muito forte nesses últimos dias dos entendimentos, das conversas em relação à eleição de 2018, falando principalmente, agora no primeiro bloco, sobre as eleições presidenciais, as pré-candidaturas existentes e os passos que estão sendo dados para possíveis acordos e até mesmo retirada de pré-candidaturas em benefício de outras, ou a composição de chapas. Falando nisso, tudo está acontecendo porque o tempo passou, nós passamos de um mês da prisão do presidente Lula e o fato da prisão e o que aconteceu de repercussão está diminuindo. Eles não estão conseguindo, como queriam, manter acesa a chama dos movimentos em relação a uma possível revolta da população contra a prisão do ex-presidente Lula. E o PT está começando a mandar recados claros de que quer se salvar. Então nós vamos analisar esses pontos, inclusive essas declarações estão sendo feitas por figuras de escola do partido, ou seja, os governadores do partido. Se não me engano, são 6 governadores e o governador Pimentel, de Minas Gerais, deu uma declaração dizendo que o Ciro é uma pessoa que faz parte do arco de aliança do PT. O governador do Piauí, o Hélio Dias, já tinha dito isso na semana passada. Já houve declaração do Jacques Wagner, que depois foi negada, mas que foram feitas de verdade, né? E agora, a última declaração mais importante, e todo mundo já sabia que era esperada, foi a declaração do governador Camilo Santana, dizendo que está na hora do PT. E eu achei a declaração mais lúcida de todas, né? Que o PT não podia ir para uma loucura, ir para uma loucura mesmo, né? Querer manter uma candidatura que não tinha como manter, a candidatura do presidente Lula, e ele acha que o PT está na hora de apoiar uma frente de esquerda para o benefício do país. É isso mais ou menos que o governador Camilo Santana disse, Luiz? Sem dúvida. A situação mais emblemática é de Fernando Pimentel. Está num processo de impeachment contra ele. O MDB abandonou a base governista, que tem um vice-governador e o presidente da Assembleia. E o que acontece? Para Fernando Pimentel, agora, o mais importante seria uma aliança com o PDT. Ele precisa de um novo parceiro. Outro governador que passa por uma situação muito difícil, o Hélio Dias, lá no Piauí, também já está ficando isolado. Ele acredita que com a chegada do PDT, ele vai ter um reforço muito importante. Mas a fala de Camilo Santana não é só a mais importante, ela também é simbólica, né? Porque, literalmente, demonstra em que o governador petista deixa bem claro que vai trabalhar com primeira opção de palanque de presidente Ciro Ferreira Gomes. Quer dizer, ele acha que a estratégia de levar a candidatura do Lula até todos os trâmites, para depois ele cair lá na frente, no ficha suja ou ficha limpa, e ser substituído pelo seu candidato que é vice, ela pode trazer um prejuízo muito grande, tanto para a campanha dele, como para a campanha dos demais governadores petistas. Desses 6, o único que não é candidato à reeleição é do Acre. O restante, todos eles, Carlos Frederico, vão para reeleição. O do Acre não é mais, não porque não queira, não, porque não pode. Não pode, ele já cumpriu. Já foi reeleito. Então nós temos 5 governadores que são candidatos à reeleição sem ter um candidato a presidente do partido, né? Sem dúvida, porque isolados, o possível candidato a presidente do partido, apesar de liderar as pesquisas, está preso. Luiz, essas atitudes são de quem? De que está caindo na ficha lá, que
E o PT está jogando a toalha em relação, Carlos, é o seguinte. em relação à candidatura do presidente Lula? Existe um trauma muito Ou uma parte está jogando a toalha, outra não sei. Existe um trauma muito grande em setores do Partido dos Trabalhadores na eleição de 2016. Eles perderam o governo federal e, em seguida, uma grande parcela da população tirou prefeitos, mesmo sendo bem avaliados, do Partido dos Trabalhadores do poder. Um caso mais conhecido é o prefeito de São Paulo, Fernando O Haddad. desgaste do PT era maior do que eles esperavam. Sem dúvida, sem E dúvida. não só, não estamos falando só do Haddad não, porque o que a gente está falando mesmo é a quantidade de prefeituras. Não sei se você tem esses dados aí, tem? Não, eles perderam mais de 50% das suas prefeituras na época. E para piorar a situação, na minha avaliação, estados que são para eles muito caros em termos administrativos, como é Minas Gerais, que é hoje o estado maior que os petistas governam, se eles perderem Minas Gerais, literalmente, eles estarão colocados para fora da região sul e sudeste. E isso já está começando a pressioná-los internamente. Na região nordeste, existe uma certa zona de conforto, porque você tem tanto os governadores petistas como os governadores do PSB trabalhando em conjunto para apoiarem Ciro Gomes. Existe uma tese entre esse governador nordestino que só o fato de Ciro representar um estado local, literalmente ele poderia ser beneficiado por um eleitor que literalmente seria barrista, vendo que com a eleição de uma figura como Ciro Gomes, o Nordeste iria ganhar em relação como ganhou nos 8 anos de Lula e nos 5 anos e meio de Dilma Rousseff. Então, existe esse saudosismo por parte dos nordestinos que pode ser, sim, transferido para Ciro Gomes. Por outro lado, Ciro demonstra que está cada vez mais preocupado em não atacar frontalmente o Partido dos Trabalhadores. Tanto que, quando ele esteve agora na Europa e foi questionado sobre a questão do indulto ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele deu uma resposta até cômica em alguns aspectos, porque ele falou em inglês, mas, por outro lado, ele demonstrou que tudo que for possível ele fazer para não entrar em atrito com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas também não defender esta visão tosca do Partido dos Trabalhadores, que a todo custo tenta levar a discussão de que Lula é um preso político, ele também evita. Porque Ciro sabe que não só com os votos petistas chegará ao segundo turno. Ele precisa ampliar o arco dele. E principalmente conquistar um setor da classe média brasileira que está órfão. Muito mais agora que nós notamos que a tese dos partidos de centro, numa candidatura que reuniria todas as condições de ir segundo turno e derrotar Jair Messias Bolsonaro, foi por água abaixo. Por quê? Michel Temer não decolou, Rodrigo Maia não decolou, Álvaro Dias não decolou, e o candidato que teoricamente seria o candidato que deveria estar em melhor pontuação, não aconteceu, que é Geraldo Alckmin, que cada vez mais está tentando explicar aos seus pares dentro do PSDB que ainda é um candidato viável. E cada vez mais os tucanos estão fazendo ouvir de mercador, né, Carlos Frederico? Mas o tempo já passou, né? O tempo passou, eu acho que o período para ele mostrar que a candidatura dele seria viável já se exauriu. Já extinguiu-se. Ele não subiu, pelo contrário, caiu nas pesquisas, isso é uma coisa muito ruim. Paralelo a isso, tem um problema das denúncias que tem em São Paulo. Minas Gerais e Paraná. E o grande problema do ex-governador Geraldo Alckmin é que ele está perdendo até em São Paulo para o Bolsonaro. Né? Ele está na dificuldade se ele não tem... Parece que ele não tem 15%, né? Não tem. Não tem 15% da cidade, do estado que ele foi governador. Se você não tem apoio no seu estado, você não pode querer apoio dos outros locais. Isso, ele não Então, tem um quinto dos votos, que seria 20%, no próprio estado que ele governou. Que ele acabou de governar há 2 meses Exatamente. atrás. Então é um desastre, né? Você se lembra que o Serra foi candidato a presidente, tendo o apoio total do estado dele. O próprio Alckmin foi candidato a presidente na época
que disputou com Lula, tinha um apoio total do estado dele e a candidatura do Alckmin é uma coisa perdida. O Aécio A Neves, única chance da candidatura do Alckmin perdurar, no meu entender, é essa história de todos os partidos de centro-direita se juntarem para apoiá-lo. Ou seja, o PMDB do presidente Temer, o PSD do Gilberto Kassab, o DEM do Rodrigo Maia. Mas né? seria o abraço dos afogados, não? Na minha avaliação. Eu acho que seria o abraço dos afogados atrás de se pegar alguma coisa, eu acho que afundaria mais rápido. Agora, por outro lado, Luiz, a gente está começando a entender, as coisas são assim, primeiro vem os sinais de fumaça, depois vem os fatos. Eu estava olhando aqui, os fatos que estão levando aos governadores tomarem essa decisão de abandonar o barco do presidente Lula estão acontecendo um atrás do outro. Aqui primeiro, o TRF4 rejeita o último recurso e autoriza a prisão do Zé Disseu. Então o Zé Disseu, que era a figura principal amiga do presidente Lula, já vai ser preso novamente. Está solto do processo de mensalão. Ele não está solto, ele está preso. Não, Ele está preso em prisão domiciliar já pelo que ele fez no mensalão. E agora vai voltar para a cadeia pelo Petrolão. Então é desmoralização em cima de desmoralização. Aí tem também aqui... O processo de Atibaia. O presidente Lula perdeu todos os benefícios de ex-presidente. Vou ler para você especificamente, para você saber o que é isso. E tem muita gente que não sabe disso, né? Mas é importante que a gente saiba disso. O juiz federal Haroldo Nader, da 6ª Vara Federal da 3ª Região em São Paulo, concedeu liminar em ação popular, movida pelo coordenador nacional do MBL, Rubens Nunes, para suspender imediatamente os benefícios para ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, porque está preso desde o dia 7 de abril. Até ocorrer o método da ação, ou seja, julgar o método da ação, os privilégios otorgados pelo decreto 6.381/2008 foram retirados temporariamente. Quais são esses privilégios? Para você ter conhecimento, talvez você não sabia. Os privilégios são os seguintes: 2 assessores, 4 servidores para segurança e apoio pessoal, 2 motoristas e 2 veículos oficiais. Lula não recebe a aposentadoria para ex-presidente, como era previsto na Constituição de 69. O direito foi revogado em 1988 com a promulgação da atual Constituição Federal. Então, esses assessores e os 2 carros oficiais e os 4 servidores e 2 assessores, 4 servidores e 2 motoristas, ou seja, são 8 pessoas, foram retirados do apoio ao presidente. Mas como é que estava isso? Esse pessoal estava lá na porta da cadeia? Na realidade, essa discussão... Na porta da Polícia Federal? Essa discussão... Isso deveria ter sido imediatamente que ele foi preso, né? Ele não tem como usar isso. Se ele está preso... Carlos, esse foi um dos processos discutidos na véspera do dia 7 de abril. Como é que ficaria todo o aparato de ex-presidente de Luiz Inácio Lula da Silva, a partir do momento em que agora, literalmente, ele está trancafiado numa cela em Curitiba. Quer dizer, se questionou por que a manutenção dessa estrutura para ele. 4 seguranças, motoristas e tal. O que vai acontecer, na realidade, Carlos Frederico, quem vai sofrer mais com a perca disso é a família, né? Eu não sei não, Luiz. Mas você fala quem usaria isso aí? Que a dona Marisa morreu. A dona Marisa morreu, mas os filhos, os netos, as noras, tá entendendo? Eu acho que se serviu desse processo. Como no caso da Dilma Rousseff, no caso do presidente Sarney, Fernando Henrique Cardoso, que não é só para eles, né? Quase sempre a família também usa esses benefícios. Agora, uma coisa é certa, cada vez mais o Lula se parece mais com um prisioneiro comum. Pois é isso. A simbologia é essa. Eu li essa matéria e a gente dá para entender claramente por que agora as declarações dos governadores, né? O presidente Lula está perdendo musculatura na cadeia, né? Ele está perdendo a visão já de ex-presidente, e essa estrutura que todo ex-presidente tem. A questão também de que aquele clamor social, aquela... Não aconteceu. Que esperavam que acontecesse, até mesmo parece
que o acampamento lá já literalmente acabou. praticamente só tem alguns gatos pingados lá. Então, tudo que se esperava que poderia ser mantido até que o presidente a justiça tomasse outra posição, ou seja, não aconteceu. A figura de preso político está se esmerindo, se diluindo. Está se diluindo, está se desgastando. E a própria população, quando é feita uma pesquisa de opinião pública, ela já literalmente se identifica que a grande maioria é a favor da prisão do Lula, tá certo? Um terço ainda se mantém contra a prisão do Lula, que representa quase o mesmo perfil do eleitorado que ele tem nas pesquisas estimuladas. Então, o que eu vejo na minha avaliação? Cada vez mais, a figura do Lula não só fica mais isolada, como ela perde capital político. Isso aí que eu acho que está levando aos governadores do Partido dos Trabalhadores a tomar medidas ou fazerem discursos que vão contra os interesses da cúpula nacional, que quer manter uma retórica sem sentido, né, Carlos Frederico? Que literalmente leva o partido a um abismo do que a se preparar para uma disputa eleitoral presidencial, como também de renovação de 2/3 do Senado, de toda a Câmara Federal e candidatura dos governadores. Você está falando uma coisa que nós vamos discutir no próximo bloco, é importante que a gente fale sobre isso. Essa loucura, né, da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, de colocar a candidatura do Lula como uma coisa primordial, inarredável, que tinha que ser feito, que quem falasse no plano B era traição, e uma imposição quase ditatorial. E no próximo bloco nós vamos falar que até aqui no Ceará ela quer lançar candidato ao Senado. Pois é, então essa loucura dessa insanidade da presidente do PT, que está levando o PT a essa situação e... Com o aval do Lula. Pois é. É com o aval do Lula, isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. Eu vou discutir isso aqui porque... É com o aval do Lula. Eu vou passar para vocês os passos que eles queriam dar, que é uns passos de um egoísmo, de uma falta de grandeza com esse país que é inaceitável. Porque o PT ele tem uma história como partido muito bonita na história do Brasil, né? Na redemocratização do Brasil para cá. E eles estão colocando tudo isso, destruindo tudo isso por uma insanidade, por um pensamento egoísta, por uma falta de grandeza e por uma falta de respeito ao nosso país. Um partido político não pode fazer isso, tá certo? Eu vou para um rápido intervalo e volto já, não sai daí não. A gente volta no segundo bloco discutindo esse assunto do plano para salvar o Lula, que iria destruir o Brasil. A gente volta já. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Estamos de volta agora com o segundo bloco do nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, e na sua TV Assembleia, canal 61.3. Eu falei num bloco passado do plano do PT e falei também que o PT não merece isso, cara. A condução da presidente do PT, da senhora Gleisi Hoffmann, da bonequinha de luxo lá do Paraná, está destruindo a história do PT. Porque uma coisa é a condução normal, programática, em relação ao programa do partido, em relação ao que pode e não deve ser feito, mas a condução dessa mulher ela é feita em cima do ódio e da insanidade
e do desrespeito à história do Partido dos Trabalhadores. Porque qual era o plano, né, Luiz, do PT para a eleição desse ano? Primeiro, ele insiste na história do preso político, tudo bem, isso é um dever e tal, eu não quero perder a bandeira do presidente Lula, até aí eu não digo nada, cada um tem a coragem de dizer o que quer, apesar de negar fatos, apesar de negar provas, apesar de negar decisões da justiça brasileira, do Estado Democrático de Direito, de vários juízes desse país. E não, mas juízes são corruptos, são comprados, não sei o quê. A seriedade ou não, a legalidade ou não da justiça brasileira não está em questão. O que está em questão é que no Estado Democrático de Direito você respeita leis e decisões. E decisões judiciais, elas devem ser contestadas aonde? No judiciário. O que é que o PT fez? Ele fez um enfrentamento contra o arcabouço jurídico brasileiro. Ele fez um enfrentamento contra o Supremo Tribunal Federal, fez um enfrentamento contra a Justiça Federal, fez um enfrentamento contra o Ministério Público Federal, ele fez um enfrentamento contra os tribunais regionais, como o Tribunal Regional da 4ª Região lá, de coisa. Só atitudes insanas. E depois, eles fizeram uma proposta para o país, a seguinte proposta. O presidente Lula está condenado, está a 12 anos de cadeia e está preso. Mas ele vai continuar sendo candidato. Qual é a insanidade disso? Esqueça o PT, esqueça Lula, esqueça 37% de aprovação. Lembre-se que o Brasil existe. O Brasil existe. E o cidadão brasileiro existe. Nesse momento, a Argentina está passando uma crise terrível pelo simples fato de se atrelar ao dólar. O Macri. O Macri está vivendo um problema terrível pelo simples fato de o argentino gostar do dólar. Tem outro detalhe. O Brasil não está pior porque o Brasil tem umas condições financeiras, tem um colchão financeiro muito bom, mais de 200 bilhões, né? Tá uma inflação baixa e a crise ainda não chegou aqui, mas você imagine. E um mercado consumidor interno muito forte. Muito grande, só São Paulo, o PIB de São Paulo é maior do que o PIB da Argentina. Mas onde é que eu estou querendo chegar? Você imagine o Brasil e vai para uma eleição, o presidente Lula vai eleito, preso, e não toma posse. E o Brasil entra em outra aventura institucional, em outra situação de instabilidade, em outra situação em que ninguém sabe, porque na Constituição não está previsto esse caso da Constituição, de um presidente eleito preso. Não existe isso na Constituição brasileira. Hoje nós já temos uma crise. E eles estão querendo levar o país a isso. O que é que o PT, o que é que a Gleice Hoffmann pensa? Que o presidente Lula, mesmo preso, a população votaria, ele iria para o segundo turno preso, porque o processo é o seguinte, para você ter ideia. O partido, a situação do presidente Lula estar preso ou não, né, Luiz? Não retiraria o direito de ele ser candidato. Por quê? Ele seria registrado. Porque o partido, ele tem liberdade para isso. É Uma uma instrumentalização instituição interna. orgânica que respeita as decisões internas. Nem a justiça entra nisso. São decisões internas do partido e naturalmente isso é respeitado. Depois de ser escolhido, eles teriam que pedir o registro. O registro, no caso da candidatura a presidente, não é pedido a Tribunal Regional, é pedido diretamente ao Tribunal Superior Eleitoral, né, Luiz? O Tribunal Superior Eleitoral vai negar de pronto. Por quê? Porque além de ele estar no ficha suja, ou ficha limpa, como queiram, ele está incluído lá, ele está preso. Só que o presidente Lula, como na justiça brasileira é assim, É lenta. ele tem o direito de recorrer. Só que a eleição não acompanha o tempo da justiça. Ele vai recorrer e vai continuar como candidato que está Até a impugnado, véspera. Até a mas véspera. recorreu, então vai continuar. Até Perto dia 8. 14 de setembro, que é o passo final, É. para a justiça julgar. A justiça julga. Né? E aí, talvez não seja o nome dele, talvez não dê mais nem tempo para mudar, Aquele que eu falei para você. mudar a foto dele e o nome dele lá, e vai estar na justiça eleitoral. Mas vão ter que mudar o candidato, ou o vice vai ter que assumir a candidatura, e o eleitor não sabe se está votando no Lula ou não. E depois disso, pode haver decisão que a candidatura... Rapaz, é um nó o que estão querendo fazer com esse país,
E o PT, a história do PT não merece isso. E o governador Camilo Santana afirmou em entrevista ao Estadão, Jornal Paulista, está convicto, estou lendo aqui a entrevista dele nesse exato momento, de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Lava Jato, não conseguirá disputar a presidência das eleições deste ano. Isso é uma declaração de bom senso de um membro do PT, o grande governador Camilo Santana. Graças a Deus que ele está dizendo a coisa na hora certa, no momento certo. Caso este cenário seja confirmado, Santana defendeu que seu partido apoie a candidatura presidencial do ex-ministro Ciro Gomes, seu padrinho político, e indique o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como vice. Segundo ele, o PT não pode apostar no isolamento suicida. É essa palavra que eu estava buscando, Luiz, quando eu pedi que você trouxesse a entrevista do governador na íntegra. Isolamento suicida. É que o PT quer fazer, é que o Gleice Hoffmann quer fazer com o resto do PT, né, Luiz? Eu acho interessante é que na história do Ceará alguns fatos se repetem. Eu acho que o fato mais importante nesse momento é que o Camilo Santana, talvez, nessa fala, seja o responsável pelo reagrupamento do novo Centro Democrático Progressista, antiga bloco de centro-esquerda. Por que eu falo isso? Nós tivemos nos anos 80 a figura do governador Gonzaga Mota, que rompe com o PDS e apoia no colégio eleitoral Tancredo Neves. Nós tivemos alguns anos atrás, especificamente 2 anos atrás, um ex-governador, ministro da Educação, Cid Ferreira Gomes, que teve a coragem de enfrentar e começar a mostrar à população que o MDB de Eduardo Cunha e de Michel Temer era uma quadrilha, não era, Carlos Frederico? E agora eu acho que o papel primordial de Cid Gomes é tentar reorganizar um novo bloco depois de toda essa atrapalhada que o ex-presidente Lula está fazendo através da figura da presidente Gleice Hoffmann do Partido dos Trabalhadores. E essa loucura desse isolamento suicida aqui, ele tem razão. Você querer uma candidatura de uma pessoa que não pode ser candidato, aí é demais, né? Esquecendo todos os outros, né? E lembrando que a própria Gleice Hoffmann parece que já é réu no processo de ter recebido 865 mil reais, né? Quase R$1 milhão de propina da Odebrecht, né, Luiz? Entre outros mais que ela responde. Mas o primeiro já foi aceito. Foi denunciado pela Procuradora-Geral da República e Raquel Dodge. E aceita pelo Supremo Tribunal Federal. Né, Luiz? Quer dizer, agora, na íntegra, o que você sente de Camilo Santana? Camilo Santana é diferente de Fernando Pimentel, diferente do governador da Bahia, até mesmo do Hélio Dias, do Piauí. Ele também está jogando a favor da sua realidade interna, ou local. Por quê? Na realidade, esses governadores querem ser reeleitos, né, Luiz? Sem dúvida. Mas o Camilo, especificamente, que ele está montando uma regiaria local aqui, na qual ele tenta acomodar, talvez, o maior grupo de apoio da história do Ceará nos últimos 30 anos. Nem Tasso Gereissati tinha tanto aliado no mesmo palanque, quando foi governador, como Camilo. Camilo tem excesso de aliados, o Carlos Frederico. Ele tem conseguido trabalhar isso bem, né, Luiz? Até mesmo no governo. Porque para você ganhar, é muito bom você ter aliados na eleição. O problema é depois para governar, né? O meu pai dizia que o problema de quem ganha eleição, prefeito e governador, não são os inimigos, são os amigos. São os amigos. Então, quem são os possíveis amigos, esses pretensos amigos? São as pessoas que as pessoas que apoiaram a candidatura. Mas cada um deles quer puxar o seu interesse, a sardinha. E nunca estão satisfeitos. E estão eternamente insatisfeitos, né? Mas o governador Camilo Santana, com muita maestria, conseguiu de uma forma muito brilhante
acomodar essas forças no governo, durante o seu governo, tanto que você não viu uma crise, né, Luiz? Não teve uma crise, o governador Camilo Santana não teve uma crise, uma revolta de ninguém. As pessoas que são contra hoje são pessoas que ensaiaram ir para lá, como o Capitão Wagner, e depois saíram, né? E quem é contra que esteve lá, na realidade, não brigou com ele, brigou com Cid Gomes. Com Cid Gomes, tá certo? E muito pelo contrário, ele conseguiu, parece que vai conseguir trazer de volta quem foi seu adversário, mas era do grupo político que elegeu o Cid Gomes, e ele está tentando trazer de volta, que é o senador Eunício, que perdeu para ele na eleição. É interessante isso. E isso é um fato inédito na história do Ceará. 2014. Né? Isso é um fato inédito. Por quê? Quase sempre as candidaturas de oposição são formadas por dissidências que saíram da base do governo. Nesse ano de 2018, nós não estamos assistindo isso. Pelo contrário, estamos vendo a formulação de um bloco do governador, que tem como base PDT, PT, PP, entre outros partidos. Do outro lado, você tem o senador Eunício de Oliveira montando seu bloco partidário, através do MDB, Solidariedade, Avante, PHS e Podemos. É interessante isso. Por quê, Carlos Frederico? Porque, na minha avaliação, nós podemos ter duas chapas proporcionais de candidaturas de deputado estadual, federal e senador, uma apoiando diretamente Camilo e a outra deixando aberto a esses partidos decidir se vão ou não vão apoiar Camilo, mas já fechado com a candidatura do senador Eunício de Oliveira. Isso é um fato ímpar na política cearense e que ninguém está abordando, né, Carlos Frederico? Acho que a gente é um dos primeiros programas em termos de análise política a fazer esse diagnóstico. E é um fato novo. Vale ressaltar também nesse processo que alguns lances dessa chapa que está sendo formada agora são feitos exclusivamente pelo governador Camilo Santana. Ou seja, eu estou dizendo isso que no passado recente, o governador Camilo Santana acompanhava os passos políticos dados pelo arco de aliança que ele formou com o PDT. O que ele herdou de Cid Gomes. Ele foi o candidato de Cid para a sua sucessão. Ele sucedeu Cid Gomes como um candidato assim que saiu do bolso do colete e ninguém esperava. Que você falou no programa aqui de 2 semanas antes. O Camilo esteve aqui, né, com a gente aqui, e na época eu insinuei que ele podia ser candidato a senador ou a governador, ele conversou, disse que era candidato a deputado estadual e aconteceu o que a deputado federal, o que aconteceu que a gente previa. Ninguém falava o nome do Camilo, porque na época o candidato a governador, o nome falado era o nome de Zezinho Albuquerque. Né? E o vice-governador Domingos Filho. E o governador o governador Cid Gomes deu um nó em todo mundo. A vaga do PT era para o Senado, que seria do Zé Guimarães. E o candidato a governador seria Zezinho Albuquerque. Só que o governador Camilo Santana deu um nó em todo mundo e lançou Camilo Santana. Eu já tinha uma ideia, comentei isso até no meu programa de rádio. Muita gente disse que eu estava louco, né? Mas a avaliação que eu fiz é que aquela jogada, se fosse feita, ela resolveria todos os problemas naquele momento, né? Agradaria o PT de uma forma espetacular. O governo até então era do PDT, não era o PDT, mas era o POS, era o partido lá que estava lá. E o PT era coadjuvante. Ele entregaria ao partido da presidente da República, né, o governo do Ceará. Que, naquela época, o número 13 tinha maioria dos votos no estado do Ceará. Isso. Tanto Dilma Rousseff como Camilo Santana foram beneficiados nessa dobradinha. Pois é, e em vez de dar uma vaga ao Senado, ele entregou ao PT, o partido que não era do governador. Não era. Ele entregou ao PT o mando do governo do estado do Ceará. Mas entregou uma pessoa que ele confiava plenamente, que estava lá. E estava no PT porque o Camilo, historicamente, não era do PT.
Camilo era do PSB, junto com seu pai, Adolfo Adolfo Santana, fundadores do PSB aqui no estado do Ceará, não é isso, né, Luiz? Até a maneira dele fazer política lembra muito mais o PSB do que o PT. Do que o PT. E, estrategicamente, ele estava lá no PT como uma figura ligada diretamente ao governador Cid Gomes. E diga de passagem... Porque ele já tinha sido secretário de Desenvolvimento Agrário e secretário das cidades. Ou seja, ele foi preparado para ser candidato a governador. Eu fiz essa leitura, né? Outros não fizeram, eu fiz essa leitura. O próprio Carlos Siqueira e o governador de Pernambuco, literalmente, hoje constroem uma relação Ciro Gomes via Camilo Santana. Pois é, nós vamos falar sobre isso agora no terceiro bloco, porque o ex-governador Ciro Gomes vamos falar mais da candidatura do Ciro e do Bolsonaro, e a gente avaliou o PT, porque o governador Ciro Gomes está vivendo um turbilhão em que a candidatura dele pode decolar. Para decolar, alguns fatos estão acontecendo e você vai saber desses fatos já, no terceiro e último bloco do programa Pela Ordem. Não sai daí não, eu volto já. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos. Combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, aberto e digital, e na sua TV Assembleia, canal 61.3, também aberto e digital. Luiz, eu deixei o terceiro bloco agora para a gente entrar mais especificamente, a gente falou do desgaste do que aconteceu, mas já praticamente, só para terminar a história dos governadores, já tem um depoimento do Wellington Dias, e a favor da candidatura do Ciro, no PT, já tem um depoimento do governador Camilo Santana, e tem um depoimento do governador mais importante, de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Fernando Pimentel, um dos maiores colégios eleitorais do país. E você pode colocar aí, mesmo não sendo do PT, mas um partido muito aliado e próximo ao PT, os outros... que é o Flávio Dino, do Maranhão, do PCdoB. Do PCdoB. E que já literalmente também... Que é outra pessoa que está lutando para que... você leu o meu pensamento, estou querendo entrar aí. Outro partido, a pessoa mais influente do partido, que é o governador do Maranhão, arqui-inimigo lá do Zé Sarney, ele está lutando para que o PCdoB aborte a candidatura da deputada Dávila, né? Uhum. E lance e apoie a candidatura do Ciro, é isso? Que tem ressonância internamente. Mas me diga... Manuela Dávila. Me diga outra coisa. Os outros três governadores do PT, qual é o pensamento deles? Comungam com essa mesma... No caso são... Bahia. Já deu declaração também. Já deu declaração. A declaração também. O nome dele, Luiz? Deu um branco em mim agora. O governador da Bahia, o do Acre. Do Acre. Esse é o mais arredio, né?
Nem tanto. Ele também compreende. Que é o Tião Viana, né? Ele também já compreendeu o que é E necessário. tá faltando um aí, que eu tô tentando me esquecer de lembrar. O Hélio Dias, do Piauí. Não, eu falei, o Hélio Dias do Piauí eu falei, o Pimentel eu falei, o Camilo eu falei, o da Bahia, 4. Do Acre, mas O do Acre, eu já acho quinto, daqui a pouco. Tá faltando mais um aí. Mas então você viu que a tendência do PT é fazer uma coligação, mesmo oficial, indicando o vice da chapa do governador Ciro Gomes. Se isso não acontecer, do governador Ciro Gomes, ex-governador Ciro Gomes, pré-candidato a presidente da República. Se isso não acontecer, existe a possibilidade do ex-partido do pré-candidato Ciro Gomes fazer essa coligação e indicar esse vice, que é o PSB. O PSB, que há bem pouco tempo atrás trabalhava a candidatura do primo do Luiz aqui, Joaquim Barbosa, mas que agora, né, com a decisão do Joaquim Barbosa de não ser mais candidato, o PSB está igual o cachorro que cai de mudança, um ditado popular aqui do nosso estado. E tá vendo para onde é que vai, qual é o caminho para ele achar o rumo da casa, né? No caso aqui, a casa no caso aqui, a casa, Luiz, é o palácio, né? Sem do dúvida. Planalto. Então, Luiz, existe essa possibilidade real hoje do PSB apoiar o Ciro, né? Quem tá trabalhando isso lá de forma muito forte, você estava dizendo, é O o... governador de Pernambuco, é o Grupo Político de Pernambuco, É. que é liderado pela viúva de Eduardo Campos. A grande realidade, Carlos Frederico, esses três partidos, PDT, PCdoB e PSB, provavelmente eles vão se realinhar mais rápido do que as decisões internas dos partidos dos trabalhadores. Esse é o campo de aliança que elegeu o Lula, né? Exatamente. Esses três partidos aí. Né? Exatamente, Coincidentemente aí. Exatamente. Né? Os PCdoB aliados... com certeza, o PSB com certeza. Agora, o PDT que eu não me lembro. Mas o PDT também estava, né? Estava no segundo turno, apoiou o Lula em 2002. Porque no primeiro turno ele apoiou o Ciro, que na época era candidato pelo PPS e tinha também na coligação o PTB. Carlos, vamos ser sinceros, a geopolítica brasileira da corrida presidencial já está se acomodando. Indiscutivelmente, Jair Messias Bolsonaro dificilmente deixará de ir ao primeiro turno. Só se ele cometer muitos erros. Um candidato que tem entre 13... E ao segundo turno, Luiz. E ao segundo turno. Um candidato que tem de 13% a 15% de votos nas estimuladas... Não, é pesado demais. Só lembrando, a gente já falou isso até na TV+, mas vamos lembrar aqui também, a pergunta na espontânea, o Luiz Erru falou estimulada, era diferente da pergunta na estimulada. Então, um candidato que tem 13% na estimulada, na espontânea ele vai ter 2%. Mas o Jair Messias Bolsonaro, como ele gosta de dizer o nome dele todo, esse nome Messias é horrível. Messias no sentido que Messias é um nome bonito, mas para misturar política com atitudes messiânicas de quem vem do céu, aí vira uma bomba. Mas vamos lá. Geralmente, quando o candidato tem 10, o Ciro Gomes tem 10 pontos percentuais na estimulada, que é a estimulada. Se a eleição fosse hoje, se a eleição para presidente da República fosse hoje, os candidatos fossem ele, era em quem para presidente da República? Aí você tem que se lembrar o nome. E quando isso é feito por eleitor do Bolsonaro, 13% dizem isso. Então, é um eleitor mais do que Consolidado. A palavra certa é essa. O Lula tem 18. Para você ter ideia, a outra grande liderança consolidada é o Lula com 18 pontos. Todos os outros que você falar, o Ciro tiver 10, ele tem 2 na espontânea. A Marina tem 11, 12, ela vai ter 2 na espontânea, no máximo 3 na espontânea. O próprio Alckmin vai ter 1% na espontânea. Só que tem essa consolidação o Jair Messias Bolsonaro e o Lula, e isso demonstra muita polarização da política nacional. Pronto. Então, se o Lula todo o PT, inclusive, já está admitindo que o Lula não pode ser candidato, a certeza é que no segundo turno, provavelmente hoje estará Bolsonaro. É isso, Luiz? Eu acredito que sim.
Existe uma tese de alguns analistas políticos que ele vai se esvaziar, ele vai perder capital político no decorrer do processo. O Bolsonaro já fez uma estratégia que eu acho que é coerente. Ele já avisou: não vou à palestra, não vou ao debate e vou centralizar a minha campanha nas redes sociais. Ele vai tentar manter E não tem marqueteiro que fale sobre essa história não, Luiz, sabe por quê? Porque essa primeira eleição no Brasil para presidente, com a força das redes sociais. Ampliada. Não houve, não como hoje. Houve no tempo, mas não como hoje. Ninguém sabe se a história do palanque em cada estado, ninguém sabe se a estrutura de palanque de cada candidato a governador, ninguém sabe se isso vai... Fundo partidário, fundo eleitoral. Se isso vai influenciar, não. Porque o grande palanque eleitoral no Brasil tem sido as televisões. Exatamente. Programa eleitoral gratuito e hoje as redes sociais. O Bolsonaro passou por um teste agora pesado, que foi a Folha de São Paulo, né, Luiz? Entre outros jornais fizeram uma série a de Globo, sabatinas. Folha de São Paulo, o Grupo UOL. Exatamente. E que passou batendo no Bolsonaro de manhã, de tarde, de noite. E, no entanto... E não mexeu nem para lá, nem para cá as possibilidades. O pior de tudo isso, o pior é que os acontecimentos diários do Brasil, em que as pessoas são desrespeitadas, que a cidadania é agredida, principalmente pela violência, e só o Bolsonaro tem a coragem de dizer o que vai fazer para enfrentar isso, ele só cresce, Luiz. Na última segunda-feira, agora dessa semana, eu assisti o seu programa na M-Cidade, de 9 às 10 horas. E achei interessante. Você deixa bem claro que o ato do governador Márcio França, que substituiu Geraldo Alckmin no governo e é candidato à reeleição, em dar uma medalha, homenagear aquela policial que atirou num delinquente, num marginal, isso já era reflexo direto, né, Carlos Frederico, de que o tema segurança pública vai ser forte em todos os estados brasileiros. Não é só no Ceará, não é só em São Paulo, não, viu, Carlos Frederico? É um problema endêmico. A violência se tornou, na minha avaliação, um tema muito mais forte do que a economia, em alguns aspectos. Tanto que eu concordo com você, quando você coloca que as oposições no estado do Ceará não podem se pegar a um simples peça publicitária eleitoral ou um mantra, que é a discussão da segurança pública. Como se, da noite para o dia, se Camilo fosse substituído, tudo ia se tornar mais seguro. Coisa que não é verdade, né? Todos nós sabemos que não é verdade. A única possibilidade de a gente fazer um enfrentamento real da questão da segurança pública no Brasil tem que ser feita pelo presidente da República, junto com todos os governadores, todos os prefeitos. É um pacto federativo. É um pacto federativo, o Ministério Público, o Justiça Federal, o Supremo Tribunal Federal. Com a sociedade civil. Com o Exército e principalmente com a sociedade civil. Então, o candidato a governador que vender aí ilha de fantasia, né, ou uma ilha de segurança, como até foi dito pelo general, achei triste ele ter dito essa palavra, porque a gente tem esperança que surjam novos né, líderes e que possam nos dar esperança de a nossa vida melhorar, de se sentir mais seguro. Mas falsa esperança, não. E a gente vai achar que é uma falsa esperança. Quando a pessoa diz que é possível criar e o Ceará virar uma ilha de segurança. Isso é mentira, cara. Todo mundo sabe que isso é mentira. Ou então a pessoa está equivocada, ou a pessoa está, né, achando que uma coisa é possível sem ter o conhecimento necessário, porque sabe que não é. Por exemplo, quem mais mata nesse país, Luiz, quem mais morre nesse país são menores. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente precisa ser mudado. O governador, seja o general, seja um coronel, seja um capitão, seja o Hulk, seja o Homem-Aranha, seja o Super-Homem, ele vai poder mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente?
no que é primordial? Não vai. Vai mudar o Código Penal? Vai poder mudar o Código Penal? Por exemplo, aqui no Ceará mataram a Cecília, a Polícia Federal trabalhou, a Polícia Militar do Estado de Ceará trabalhou, E a Civil? junto à Polícia Civil, junto com o secretário de Segurança, e eles prenderam 7. O que foi que aconteceu? Devido às leis brasileiras, o juiz teve que soltar todos que a polícia prendeu. O questionamento Notícia nova agora, essa estilista que foi morta de forma covarde, com um tiro no rosto essa semana. Na região do Castelão. Lá na região lá do Castelão, a polícia já agiu, já prendeu. Ninguém sei. Eu não sei se serão soltos. Não sei se serão soltos. Né? Mas a polícia prendeu. Então, o problema, a gente entender que a questão da segurança pública é muito maior do que simples arroubos. E eu acho que a população do Estado de Ceará já entendeu isso. Né? Todos os outros e falaram em resolver o problema de segurança com arroubos juvenis de campanha, apesar de ser pessoas que não são jovens, mas parece arroubos juvenis. Todos eles, alguns ganharam até a eleição e passaram por grande dificuldade. Vou dar um exemplo aqui, o ex-governador Ciro Gomes. O ex-governador Ciro Gomes, que no tempo do Lúcio disse que iria resolver o problema da segurança pública com Ronda do Quarteirão. E nos 8 anos que ele terminou? E nos 8 anos que ele terminou, ele pegou de 1.500 assassinatos e terminou com mais de 4.000. Então, o fato é que não está na vontade do governador. O discurso e a prática são diferentes. Não está na vontade do governador. Não, o discurso e a prática são Eu não diferentes. estou dizendo que o governador Cid Gomes não tinha vontade de fazer, não. Tinha. Não estou dizendo que o projeto dele não era sincero, não era. Só que ele se equivocou. Porque não depende dele. Né? Como as do PP do Rio de A Janeiro. não ser que você transforme o Estado de Ceará num país. Aí, em vez de a gente ter um governador, a gente tem um presidente da República, que possa fazer um código penal diferente e possa ter outra lei De interpretação. ter outro código penal, ter outro estatuto da criança e adolescente. Né? A gente possa aqui definir qual vai ser a nossa... Penalizações. Não, a questão muito séria que é das execuções penais, quem vai ficar quanto tempo na cadeia, quem vai ser preso, condenado a 20 anos, vai ficar 20 anos, vai sair com 2 anos. Porque, vou dar um exemplo, mataram o policial federal agora, me lembrei que foi o Estado. São Paulo. Quem matou o policial federal, quem foi? Foi um assassino que tinha sido solto pela justiça, uma semana. Sabe para quê? Pro Dia das Mães. Matou o policial federal, foi baleado, levado, foi solto com um indulto do Dia das Mães, cara. Então, como é que você pode falar em segurança pública se você falar em justiça? O cara não retornou. As questões judiciais não são resolvidas nos estados. Então, e o mote, por que nós estamos falando de política nisso? Porque o mote, esse ano aqui no Ceará, vai ser o quê, Luiz? Segurança pública. É tanto que o PSDB, que é o principal partido mais forte, adversário do governador Camilo Santana, foi atrás de quê? De um general, para dar... Guilherme Teófilo. Para dar a impressão de que, mais do que um capitão, vão arranjar um general para resolver o problema da segurança pública do Estado de Ceará. Mas aí que eu acho que está o perigo. O excesso de um debate de uma tecla só. Porque tem a segurança, tem a saúde, tem a educação, tem transporte, tem mesmo, emprego, essa tem semana indústria. disse que tem áreas que ele não vai mudar a política interna do governador Camilo Santana. O que eu espero, Luiz, aí eu já digo aqui... Aí deixa eu só lhe interromper. Nós iremos aqui fazer, nós vamos convidar, inclusive, para o programa Pela Ordem, o general, os candidatos que tem aí, do PSOL, o Ayrton Lopes, parece que é o pré-candidato pessoal, os dois a gente ouviu falar. O que a gente quer aqui é que se tenha uma postura de falar o problema do tamanho que ele é, né? Sem subterfúgio, e mostrar o que é que pode ser feito aqui, o que é que não pode, e uma proposta sincera. É isso, né, Luiz? Mas só para encerrar, lembrar uma frase Obrigado do aí, Tasso Gereissati. Esse governador tem o maior jeito de tucano. Mas eu acho que ele mudou. Se for lembrar também, em 86 o Tasso chamava os generais e os coronéis de força de atraso, né? Era verdade. Você se lembra, né? Era verdade. O grande coronel Vigílio, na época, foi chamado de força do atraso, só que era um dos maiores homens que esse país e esse estado já teve, era o ex-governador Vigílio Távora. Agradecer a sua audiência, a gente volta na próxima semana, se Deus quiser. Até lá, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência.
TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.